Ok, irmão, vamos meditar nessa santa palavra de Deus. Convido para nós irmos para os Salmos de número 3. Nós iremos ler o Salmo todo, que corresponde a 8 versículos, para nós meditarmos essa manhã. Confiança em Deus nas adversidades. Deus, Ele tem dado para nós momentos de alegrias, de prazer, mas também nós temos as adversidades. Quando elas chegam, onde nós devemos procurar o nosso consolo, a nossa confiança. Então esse salmo aqui ele vai trazer para amanhã, essa reflexão. Salmos número 3, ou melhor dizendo, versículo 1. Amém? Já está até aí, né? Ok. Salmos 3:1 nos diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que toma posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, prestar gratidão ao Senhor, porque a Tua santa misericórdia já nos alcançou. Queremos agradecer ao Senhor por essa graça que o Senhor está nos dando, de estarmos mais uma vez nesse domingo, dia do Senhor, onde nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Estamos tendo comunhão uns com os outros, e agora, Senhor, nós queremos ser edificados pela Tua palavra, queremos ser confortados pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, onde nós oramos por aqueles que não puderam estar entre nós, alguns estão trabalhando, que o Senhor abençoe o seu dia de trabalho. Não reconheço se existe alguém enfermo, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Oramos também, Senhor, por aqueles irmãos que não estão presentes nessa manhã, nós não sabemos o porquê, mas Tu sabe. E pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos pelo Teu Santo Espírito que convençam da necessidade, Senhor, de estarem na Tua casa, para se fortificar na graça, para buscar o Senhor, para ser edificado pela Tua palavra, para não pecar contra o Senhor, para ser aumentada a sua fé e para dar alegria da Tua salvação, Pai. Por isso, ilumine as nossas mentes. Assim eu oro e peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ok? Queira se assentar. Então, o nosso tema dessa manhã é confiança em Deus na adversidade. Irmãos, eu sempre gosto de fazer notório que nós estamos vivendo os últimos dias. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele falou no livro de João, Ele disse que nós vamos passar por aflições, amém? Certo? Ok?
mas Ele também nos ensina por meio da Sua palavra como nós devemos passar por essas aflições e por essas adversidades. Por quê? Porque o que tem acontecido hoje quando o crente ele passa as adversidades? É comum da natureza do homem, né, essa inclinação para o lado da carne, né, para o lado do pecado, quando ele não tem confiança em Deus. Quando o crente ele tem confiança em Deus, na adversidade, ele vai buscar a Deus. Então nós estamos aqui diante de um caso, que é o caso de Davi, onde Davi, aqui, o seu filho Absalão, né, ele é revoltado com Davi. Ou seja, Davi aqui nesse contexto, ele estava fugindo do seu filho Absalão. E nós vemos aqui nesse versículo, nós vamos tirar alguns princípios para as nossas vidas, que diante da adversidade, todos nós precisamos depender totalmente do Senhor. Diante das adversidades, nós devemos depender totalmente do Senhor. Por isso eu gostaria aqui de destacar, de evidenciar 3 princípios que nós precisamos depender totalmente do Senhor. Primeiro, o versículo de número 3 e o versículo de número 4, ele traz o primeiro princípio, que é: o Senhor é que nos defende. Olha o versículo de número 3, quando Davi, nesse contexto aqui, fugindo de Absalão, ele vai dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Versículo de número 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Então Davi foi aquele servo que nessa adversidade, em outras adversidades, nós vimos que Davi ele sempre recorreu a Deus. E nesse caso aqui não é diferente. Quando ele vai dizer no versículo de número 3, ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Ou seja, Davi aqui, ele coloca Deus, que é aquele Deus que defende ele, quando ele diz: tu, Senhor, és o meu escudo. E ele vai dizer: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Então, irmãos, Davi aqui na sua adversidade, ele recorre a Deus, porque é somente Deus que pode nos defender. Deus é aquele ser poderoso que ele nos defende dos nossos adversários. Aqui nesse caso aqui, o seu adversário era seu próprio filho Absalão, o qual ele estava fugindo de Absalão. Então ele recorre a Deus, porque no versículo de número 1, Davi ele vai dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E ele vai dizer: são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Então, irmãos, o primeiro princípio, para que quando nós estivermos passando por adversidade, quem é que vai nos defender? Quem é? É Deus. Davi, aqui ele responde para nós que é Deus que vai nos defender dos nossos adversários, que são muitos. Irmãos, aplicação para as nossas vidas. Será que nós temos recorrido a Deus quando nós estamos passando as adversidades? Como eu quero ser redundante quando eu falei no início da minha fala, que quando nós estamos passando por adversidade, dificuldades,
Não tem outro elemento, ou melhor dizendo, não tem outro ser espiritual se não for Deus. Não foi assim que o nosso próprio irmão Davi nos falou no Salmo de número 23, quando diz: o Senhor, Ele é o quê? Ele é o meu pastor. Deus em Cristo Jesus é aquele que nos defende dos nossos adversários. Por quê? Porque essa natureza pecaminosa, ela não tem condições de vencer os adversários. E aqui Davi, ele sabia muito bem, por isso que ele recorreu a Deus e disse para Deus: Senhor, Tu és o meu escudo, Senhor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Então, esse é o primeiro princípio, que quando nós estivermos em adversidades, porque cada dia que passa vai aumentar essas adversidades, cada dia que passa o número dos nossos adversários vão aumentar, e nós precisamos ter o entendimento, a sabedoria, que é o Senhor que nos defende. Segundo princípio que Davi ele traz para nós essa manhã, diante das adversidades, é que o Senhor é que nos sustenta. Nem água hoje não? Tem água hoje não? Primeiro, o Senhor Ele é o nosso escudo, e agora o Senhor é que nos sustenta. O versículo... Vamos lá. Versículo de número 5, o Senhor é que nos sustenta. Davi, ele diz assim: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Versículo de número 6. Não tenho medo de milhares do povo, que toma posição contra mim de todos os lados. Então, primeiro Davi, ele confiava em Deus e Deus o defendia. Agora Davi, ele confia em Deus porque Davi, ou melhor dizendo, porque é Deus que sustenta Davi. Quando ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Nesse contexto aqui, eu já disse para vocês, Davi estava fugindo de Absalão, e em alguns momentos, Davi ele precisou se esconder em caverna. Só que ao se esconder em caverna, Davi não ficou como alguns ficam sem dormir a noite toda. Davi não ficou assim pensando: será que Absalão está aí? Será que Absalão vai mandar os seus guardas para me pregar? Davi ele não ficou pensando nisso, porque nas adversidades ele reconhecia que Deus é que sustentava ele. Obrigado, Diácono Ademar. Então, ele acreditava, ele tinha confiança que era que Deus que estava sustentando ele. Por isso que ele diz assim: deito-me e pego no sono. O texto não está dizendo assim: deito e de vez em quando eu vou ficar acordado, eu vou olhar lá fora para ver se Absalão está aí. Não, ele diz: deito-me e pego no sono. Davi dormiu, foi a noite toda aqui. Acordo, porque o Senhor é que me sustenta. Então Davi ele tinha plena confiança em Deus, que Deus estava no controle de todas as coisas, e Deus iria sustentar Davi, como fez aqui, o qual ele está relatando no versículo de número 5. Então, irmãos, o que nós tiramos com aplicação para as nossas vidas? É que Deus também ele nos sustenta. Assim como Deus foi com Davi, Deus ele nos sustenta. Por isso que nós devemos colocar toda a confiança em Deus.
Por isso que nós devemos a cada dia confiar em Deus, porque Ele tem poder para nos sustentar. Irmãos, sabe por que as pessoas, sabe por que os crentes, ele não tem esse entendimento que Deus o sustenta, e quando passa pelas adversidades, quando passa pelas provações, em vez de buscarem mais a Deus, se afastam mais de Deus, é porque não tem esse entendimento que Deus sustenta, que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus ele pode prover todas as coisas. Esse contexto aqui, ou melhor dizendo, esse caso específico, é que Davi precisaria dormir, e Davi não teve nenhum tipo de impaciência. Davi, vamos dizer assim, que ele dormiu a noite toda, porque ele sabia que era Deus que estava, e sabia que Deus o sustentava. Assim, irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, nós precisamos confiar mais em Deus em todas as áreas que passamos, em todas as adversidades que passamos. Nós precisamos confiar em Deus, porque é Ele que vai nos sustentar em todos os aspectos da vida. Mas hoje, como é que nós estamos vivendo? Os crentes têm sido derrotados, os crentes eles têm se derrotados, os crentes eles têm fraquejado por falta de quê? De confiança em Deus. Davi, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Versículo 6, ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha a urgência, olha o senso de perigo que Davi estava passando, quando ele diz: não tenho medo de milhares de povo que toma posição contra mim de todos os lados. Irmãos, esse é um princípio que nós precisamos guardar nos nossos corações, para que quando chegar as adversidades das nossas vidas, nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso. Por isso que é muito importante estudar doutrina, porque a doutrina ela vai nos ensinar que Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. A doutrina vai nos ensinar que Deus foi aquele que criou os céus e a terra. Deus ele está sobre o controle de todas as coisas. E nesse controle de todas as coisas, uma delas é que Ele nos sustenta todos os dias. Se nós como igreja, se voltarmos a confiar em Deus, nós como igreja, voltarmos a ter essa confiança no suprimento que Deus ele vai sustentar em todas as áreas, nós vamos ser crentes mais de fé. E hoje é o que está faltando, crente que não tem mais fé, crente que não coloca a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo. Nós vamos ter crentes mais fortalecidos, nós vamos ter crentes que vão recusar o pecado porque conhece e sabe que Deus vai sustentar. Depois que Davi ele reconheceu que Deus era que defendia ele, depois que Davi reconheceu que Deus é que sustentava ele, Davi no versículo de número 7 e 8, ele vai dizer: o Senhor é que me salva. Olha o versículo de número 7 e 8. Agora Davi ele reconhece que a salvação vem de Deus. Essa salvação não é salvação para a vida eterna não, tá? Ele vai dizer: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então Davi ele reconhece que Deus é quem poderia, o qual fez salvar Davi.
Deus era aquele que poderia salvar Davi. E Davi, ele faz essa oração. Quando ele reconhece, no versículo de número 7, que os inimigos estavam atrás de Davi, querendo pegar Davi, matar Davi, seu próprio filho, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, fere no queixo, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Aí ele vai dizer, versículo 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então aqui, Davi ele pede a salvação dele próprio, diante dos seus inimigos. E a salvação, ela é própria do Senhor. Irmãos, trazendo esse texto para as nossas vidas, fazendo a aplicação, Deus também é aquele que nos salva de todos os perigos. Deus é aquele que tem nos salvado, Deus é aquele que tem nos protegido, Deus é aquele que tem tido cuidado de nós. Porque Deus é o único Deus que pode nos salvar. Por isso, quando eu falo de fé, que nós precisamos aumentar a nossa fé, é baseado nisso, que só Deus ele pode nos salvar, né? E hoje nós estamos vivendo um mundo de incredulidade, que muitas das vezes nós não acreditamos, mas que Deus ele pode nos salvar de um acidente, pode nos salvar de nós sermos furtados, pode nos salvar da morte. Ou seja, Deus ele é a nossa salvação. Salvação aqui nesse contexto, a palavra grega, quer dizer que a pessoa está passando perigo, e Deus é aquele, vamos supor, que joga uma boia. A ilustração é assim: a pessoa está se afogando, passando perigo, a pessoa joga uma boia, né, aquela boia redonda, e a pessoa se agarra, porque é essa boia que vai trazer a salvação. Então é assim, é com Deus, né? Todos os dias, a palavra do Senhor diz que nós somos entregues à morte o dia todo. E o nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando para nos devorar. E sabe quem é que nos salva? Deus é que nos salva, irmão. Porque Davi, ele teve essa experiência. Do Senhor é a salvação. Então, quando nós temos esse entendimento, nós vamos ter o entendimento que diante de todas as adversidades das nossas vidas, nós temos um Deus que nos salva, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. E porque nós vamos viver uma vida, e muitas das vezes, desprezando a Deus, viver uma vida que não busca a Deus, vivendo uma vida como se nós fôssemos ainda ímpios, o qual Davi está dizendo, é de Deus a salvação. Lembra lá do Salmo de número 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso nós entendemos que nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos de Deus. A igreja, ela precisa de Deus. E a igreja está sendo destruída por falta de conhecimento, por causa de buscar a Deus. As pessoas estão tendo problemas, adversidade nas famílias. Em vez de virem para a igreja, que é o hospital espiritual, buscar a Deus, adorar a Deus, elas se afastam de Deus. Nunca vão conseguir vencer, porque Davi diz, é Deus que é nossa salvação. Não existe pastor Júlio, ele pode até orar, ele pode até te visitar, mas se não for Deus, nada vai acontecer. Então Davi, para nós finalizarmos aqui, Davi ele estava fugindo dos inimigos, seu próprio filho. Assim, irmãos, todos nós devemos fugir dos nossos inimigos, mas sabendo que Deus ele é o nosso escudo, mediante a palavra de Deus, o qual Gálatas vai nos dar lá, as armaduras de Deus, sabendo que Deus ele nos sustenta no momento que, quando o adversário chegar e nós não termos força, é Deus que vai entrar por nós. E sabemos é que Deus que nos salva de todos os nossos adversários.
Deus, Ele é a nossa salvação. Por isso nós precisamos, irmãos, continuar colocando a nossa confiança em Deus. Sempre você vai passar por adversidade. Sempre. Isso vai ser até a morte, até quando Jesus voltar. Mas o que nós precisamos saber é que nós temos um Deus, que Ele é o nosso escudo. Precisamos saber que nós temos um Deus que nos sustenta e um Deus que nos salva. Amém? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa nos ajudar. E vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque assim como o Senhor fez com Davi, nós queremos ter fé, confiança, que o Senhor também o fará por nós, Senhor. É o Senhor, Pai, que é o nosso escudo. É o Senhor, Pai, que vai na nossa frente. É o Senhor, Pai, que vence todas as batalhas. É o Senhor que vence todos os nossos inimigos, Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado, Pai. Ó, se não fosse o Senhor, nós já teríamos caído. Se não fosse o Senhor, nossos inimigos já teriam nos engolido, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é que tem nos sustentado dia após dia para vencermos todas as adversidades, Senhor, que têm vindo nas nossas vidas. Obrigado também porque o Senhor é a nossa salvação, Pai. Muitas das vezes nós queremos ir para um lado, mas o Senhor nos salva, Senhor, de cair no abismo. Obrigado porque o Senhor tem nos salvado, Senhor, da artimanha do inimigo. Obrigado porque o Senhor tem nos salvado, Senhor, de todos os ataques, dos dados infamados do inimigo. E nos ajude pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, eu te peço por esse alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, que nenhum mal nos faça. Agradecidos estamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.